Olá, famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs, famílias de bem. Que Deus abençoe vocês nesse final de sexta, nesse entardecer de sexta-feira e uma noite maravilhosa, um grande final de semana abençoado, cheio de vitórias, de alegrias e muita saúde principalmente. Que vocês sejam muito felizes. É o que mais buscamos em nossas vidas, né? Gente, nessa postagem eu gostaria de fazer um trabalho ainda relacionado à postagem que fiz anteriormente. A postagem que fiz anteriormente, vou rejeitar aqui que estão ligando. A postagem que fiz anteriormente, eu critiquei o Tribunal Superior Eleitoral. Por que eu critiquei o Tribunal Superior Eleitoral? Porque revogou um parágrafo de suma importância, cedendo a pressões de um grupo. Um grupo, uma pequena minoria, uma parte. Deixando de considerar a vontade do povo brasileiro. Então aí eu lhes pergunto, que democracia é essa? Que liberdade é essa? Se 10 ministros votaram favoráveis, votaram aleatoriamente, sem conhecimento de causa, de maneira leiga? Eu acredito que não. Estudaram toda a matéria, chegaram àquela conclusão e no dia da Assembleia decidiram favorável àquele parágrafo que foi revogado. Então veja, embasado nessa decisão do TSE, que se curva a pressões de minoria, e como tantos outros se curvam na área política, do executivo parlamentar, se curvam a pressões de minorias econômicas, que a gente está vendo aí na Lava Jato e outros bichos mais, eu venho pesquisar aqui e encontro, por exemplo, o jornalista fez uma matéria muito bem feita, bacana, por sinal, onde ele investigou como que se utilizaram das redes de telecomunicações, né, os blogs da vida, né, Orkut na época, porque isso foi lá atrás, 2010. E ele foi fazer um trabalho até para verificar a questão desta decisão, quero acreditar, e para nossa surpresa depois a decisão revogando aquele parágrafo. Então nesse trabalho de investigação que ele fez, ele descobriu que pessoas eram pagas em todos os lugares, institutos, pessoas eram pagas, né, pessoas e empresas na área de telecomunicação, né, na área de telecomunicações, grandes grupos receberam para favorecer A, B, ou C ou D. E ele acabou descobrindo uma série de situações. Então, por exemplo, esse pessoal, eles recebiam mensalmente durante um período, e receberam com contrato formal até, tem até contrato formal, com empresas de marketing político, vai vendo. Através de uma empresa de marketing político, fizeram um contrato formal, tá aqui na minha frente, ó. E aí o que aconteceu? Investigação revela exército de perfis falsos usado para influenciar eleições no Brasil. Então pessoas eram pagas, criavam situações, mas não era só em grupos da área de comunicação social, né, como a internet nos propicia hoje. Eram também institutos, foram descobertas pessoas que estavam manipulando pesquisas. Foram descobertas situações que grupos de telecomunicações, na área televisiva, radiofônica, escrita, também eram influenciados por poder econômico e também com interesses. Por quê? Se aqueles grupos têm interesses ou promessas
de determinados políticos. Olha, se eu for o governador, eu faço isso para vocês, vou favorecer vocês nisso. Ou se não, vou investir em vocês. Se eu for o presidente, eu vou investir em vocês, eu vou fazer isso, vou favorecer, vou ajudar, vou facilitar a vida de vocês. Se eu for o deputado, vou. Se eu for o senador, vou. É isso, essa é a ideia que eu preciso passar, né? Que eu quero passar para as pessoas que me acompanham, senhores, senhoras e as famílias de bem. Então, o que acontece? São interesses. E nesse círculo vicioso é que o país entrou há 32 anos atrás, com uma Constituição onde 500 constituintes foram pagos e nada fizeram. O trabalho que fizeram foi muito ruim, até porque 60% da Constituição Federal não é cumprida. Né? E democracia e liberdade nesse país nós sabemos que não é verdadeira. A democracia, essa tal democracia e liberdade que o povo brasileiro, que eu, cidadão brasileiro, defendo tanto, através da nossa Constituição Federal de 88, né, ela só existe para os grandes poderes. Eles invocam essa democracia, essa liberdade, quando eles se sentem prejudicados. Então veja. Então, embasado nessa matéria aqui, olha, tá muito bem feita. Eles fizeram de tudo, grupos da área de telecomunicação, pesquisas, blogs, esses blogs, na época tinha o Orkut, não sei o que, Twitter, os caras se utilizavam deste mecanismo, eram pagos para isso, para defenderem candidato A, B ou C, ou favorecerem candidato A, B ou C. Então veja, induzindo e manipulando uma população brasileira que interage de boa fé, que trabalha, paga os seus impostos, a sua grande maioria, né, e que sofre pagando a dívida de saqueadores, ladrões e propineiros. Então vejam, a minha bronca hoje, agora, nessa postagem, é com jornalistas, é com a área de telecomunicação, que não cumpre com o seu papel e não cumpriu com o seu papel de informar, de educar, né? de enriquecer a cultura brasileira, somar, agregar a cultura brasileira. Não cumpriram com o papel deles. Por isso que hoje nós temos parte da população brasileira que não se interessa por política, não é politizado, né? E essas falhas na educação, na saúde, na área de segurança pública. Por quê? Eles não cumprem com os papéis deles. Por quê? Eles foram favorecidos em algum momento e eles não podem agora atacar aquele que está prejudicando, aquele que está surrupiando, aquele que está envolvido numa lava-jato, numa delação premiada, que recebia uma propina, que corria com malas para cima e para baixo. Então eles não podem falar. Eu sei porque, como policial militar, eu vou repetir aqui, eu levei matérias prontas para Globo, Record, Bandeirantes. Levei porque eu sempre procurei defender a minha classe. Levei matéria pronta, matéria feita, né? Só que com o jornalista Luiz Maravota da Record, eu fiz mais de 20 matérias. Depois não foi pro ar. Eu entendi as argumentações dele, até porque ele era pura e simplesmente um funcionário. Uma moça da Globo me ligou um dia me pedindo 1000 perdões, desculpa. Pessoa séria, que se preocupa, porque não ia pro ar. Mas não era por culpa dela e ela quis se justificar.
Ela perdeu o tempo precioso dela para me ligar para dizer, olha, o senhor me desculpa. Um jornal famoso de São Paulo aqui não publicou matérias e numa das oportunidades uma jornalista me ligou que ela me acompanhou numa matéria e ela viu o quanto um policial estava sofrendo, a família do policial estava sofrendo. Ela me ligou para me pedir desculpa. Me perdoa. Eu falei, imagina. Só de você me ligar, eu sei que você é uma exceção nesse lugar aí onde você trabalha. Você é uma exceção. Então, eles, quando eles erram, são omissos, né? Quando eles ocultam informações, quando eles se curvam para a situação econômica e às vezes, o que vai fazer? Né? Eles não têm segurança nenhuma. Se eles remarem contra a maré, dentro da polícia militar mesmo tinha isso, eu vi muito. Eu fui vítima porque eu remava contra a maré. Mas em benefício da minha instituição e dos meus colegas, das minhas colegas. Quem me conheceu sabe disso. Então eu tomava bordoada de tudo quanto é lado. Então um jornalista desse, se ele for falar, tem os sérios, se ele for falar, né, que é uma minoriazinha, viu? Minoriazinha, uma ponto fora da curva. Se ele for falar, ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido. Então, mais uma vez, eles cometem todo tipo de erro, aí eles invocam a democracia, para eles, a liberdade, democracia, liberdade de expressão, em algumas situações, e aí eles, em alguns erros que eles cometem, que é muito esdrúxulo, erros assim, que nos deixa assim, pasmos, boquiaberta, eles pedem desculpas. Olha, queremos nos desculpar em detrimento do comentário que fizemos, em que não sei o que e tal. Colhem informações, supostas informações, né? E tomam decisões por conta deles, por livre-arbítrio deles, eles sem respeitar nada, nem democracia, nem, sabe, não respeitam absolutamente nada. Então o que acontece? Eles, nos últimos 32 anos, ignoraram tragédias políticas. Agora estão mexendo, mas chutar cachorro morto todo mundo chuta. Eu quero ver, há 20, 25 anos atrás, bater de frente com um governador sendo um praça. Eu quero ver. Eu dou exemplo da minha pessoa porque eu sei o quanto eu lutei. Não sou candidato, graças a Deus, a nada. E não tenho interesse. O meu interesse é hoje defender o interesse da minha classe, das famílias de bem. De qualquer outro segmento. Professores, famílias de bem, da área de saúde, enfim. Esse é meu interesse. É brigar por um país melhor. Esse é meu interesse. Não sou candidato a absolutamente nada. Então, eu quero dizer o seguinte, eles ignoraram tragédias políticas, 32 anos ignorando, mas para levar vantagens, ou para serem beneficiados, ou por algum motivo. Tragédias econômicas, gente, cada absurdo que aconteceu nesse país nos últimos 32 anos, que em qualquer outro país sério, o que aconteceu agora não teria acontecido. Porque lá atrás já teria sido tomado providência. É que aquilo foi virando um círculo vicioso, uma bola de neve, e o país acabou ficando na situação que ficou. E ainda está cheio de bandido decidindo pelo país. Está cheio de bandido governando esse país. Infelizmente. Mas a gente tem esperança. E a esperança é a última que morre. Antes tem que morrer esse mal que nos assola. Antes tem que morrer os propineiros, os ladrões, né? Antes tem que morrer os saqueadores. E quando eu digo morrer, não é tirar a vida deles, não. É barrar a ação deles. Porque morrer é muito fácil.
Morrer é muito. Viu, o cidadão agora, situação difícil, doente, agora ele vem, grava um vídeo e diz, olha, agora eu vou falar. Mas enquanto ele estava enchendo os bolsos, enquanto acharam 51 milhões no apartamento lá, com as digitais dele e do irmão dele, ele não falou nada. É isso que eu quero dizer, gente. É isso que eu quero dizer. Você chutar cachorro morto ou falar depois que todo mundo tá sabendo, já era. Ajuda um pouquinho, mas... Pô. Então, nós tivemos no país muita falta de capacidade e competência para gerir o dinheiro público e a imprensa omissa, alienada. Roubos, saques, propinas, concessões dominadas pelo poder econômico e a imprensa alienada. Não é como no passado, talvez no passado tenha praticado um papel de relevância. Mas de 32 anos para cá, aqueles que tinham que terem feito um bom trabalho pelo país nessa área, não fizeram. Agora, vem os finalmente, né? Que eu sei que eu estou enchendo o saco. Falo pra caramba, eu reconheço. Mas aí, outros segmentos, policial, na área da educação, na área de saúde, né? Ou em qualquer outra área, né? Cometem um erro, porque errar acontece, né? Às vezes o erro é doloso, às vezes o erro é culposo. Mas cometem um erro, e esta mesma imprensa, que em alguns momentos invoca a democracia e a liberdade a seu favor para defender os seus interesses, que eu considero interesses de minoria que domina, viu, que manipula, que trabalha contra o país, salvo raras exceções. Salvo raras exceções, nunca, sempre falei para vocês em todas as postagens que fiz, não podemos generalizar. É como eu sempre digo, no meu segmento policial, eu sei que nós temos ponto fora da curva, uma minoria que, pelo amor de Deus, trabalha contra, sabe? Então, eles invocam, né, esta democracia de maneira alienada, de maneira irresponsável em muitos momentos. E eles acabam, olha o que eles fazem, eles mesmos, né, quando é de interesse deles, quando vai dar ibope, quando o patrocinador vai sentir uma audiência forte e amanhã investir muito mais, né, igual certas empresas aí que investem no horário nobre. Então, eles simplesmente, né, se julgam no direito de colher supostas informações, supostas, em muitos momentos, suposições, né? Eles alegam que tem que preservar a fonte, né? Para não ser responsabilizada por, às vezes, por calúnia e difamação, danos morais, etc e tal. Então eles invocam a democracia e a liberdade para praticar esse tipo de ação. Então, veja bem, eles mesmos colhem as informações, eles julgam, acusam a pessoa, eles julgam, eles condenam, sem prévia defesa, nada, não dão o direito da pessoa sequer se defender. Não dão o direito da pessoa sequer ter alguns dias para respirar ou para assimilar de repente uma situação que não é verdadeira, mas eles se apegam naquele momento e destroem vidas de pessoas. E muitas pessoas, às vezes humildes, trabalhadores, pessoas sem nenhuma força, sem nenhum poder, sem nada. Pessoas do povo como nós. Então eles vêm e arrebentam.
Pega um policial, arrebenta o cara, não quer saber se o cara tem esposa, filhos, não quer saber se ele tem família, não quer saber nada. Já arrebenta o cara. Arrebenta o cara e depois nós vamos ver. Só que às vezes você chega lá na frente, acho que nós exageramos, hein? Nossa, nós acabamos com a vida do cara e não é bem assim o negócio. Aí já foi. Aí vocês acham que uma simples desculpa. E quando você entra com uma ação contra esses poderes, você perde. Perde. Nós policiais cansamos, estamos sempre entrando com ações contra o governo do Estado. Em muitas delas, todas elas a gente tem razão. Nós somos prejudicados, nós reivindicamos o nosso direito. Vamos em busca do nosso direito. E nós acabamos sendo cerceados desse direito pelo próprio poder judiciário, que dá como improcedente. Toda ação contra o governo do Estado a gente tem dificuldade, principalmente em primeira instância. É uma dificuldade imensa. Para receber, então, depois que você ganha a ação, que nós não entramos com ação de bobeira. Os professores, acho que outros segmentos devem fazer a mesma coisa. Mas no nosso caso, falando do nosso caso, quando nós ganhamos a ação para receber, vira precatório. É uma tristeza. Eu vi colega meu falecer e não receber o que ele era de direito, que foi surrupiado do salário dele. Isso é poder. Isso é democracia? Isso não é democracia, gente. Não é, nunca foi, não é e não será. A não ser que esse país mude e coloque em prática, pelo menos, essa porca, porque é uma porca, ela tem que ser melhorada. Essa Constituição Federal, ela tem que ser melhorada e muito, ela tem que ser esmiuçada. Sabe? Esse Código Penal tem que ser melhorado. Temos que acabar com inversões de valores. Né? Temos que preservar os bons costumes, princípios e valores. Sabe? Senão o país vai afundando cada vez mais, em nome de uma democracia, de uma liberdade que nunca existiu para o povo. Só existe para os poderes e para algumas minorias, como agora a imprensa, os jornalistas, associações, sabe? E argumentação furada. E nós temos um monte de argumentações hoje na nossa frente, não precisa nem procurar. Eu tenho experiências de vida nesse sentido, de omissão, alienação da imprensa brasileira. Eu tenho experiência. Mas, se você não tem experiência, não precisa. Entra na internet e veja. Então, gente, e tem que informar, tem que fazer um trabalho sério. Agora, tem gente aí se declarando candidato à presidência da República. Gente, meu Deus do céu, tenha santa paciência. Que democracia e liberdade é essa nesse país? Onde o sujeito, ele entra num palácio, sai pela porta de trás, aí ele espera alguns anos, ele volta a ser senador, agora quer ser presidente da República de novo. Gente, que país é esse? Esse é o país que eu nasci, que eu vivo, que eu defendi, que eu jurei a bandeira, que eu jurei defender com a minha própria vida, que eu defendi 30 anos aí nas ruas de São Paulo, do interior de São Paulo. A população. Gente, que país é esse? Então, tem que acabar com isso aqui. Acabar com isso aqui. Sujeito, todo mundo tem direito a erros, a cometer erros. Né? Como dizem, errar é humano. Mas às vezes, errar também é desumano. Chega a ser desumano. E às vezes errar é burrice. Como eu disse aqui numa outra postagem. O sujeito, ele desvia dinheiro da segurança pública.
Amanhã o filho dele está com o celular na mão, é assaltado, e num gesto assim, de susto, de qualquer coisa, toma um tiro, perde a vida por causa de um celular. E perde a vida através das mãos de um homem que de repente não teve educação, não foi socorrido, ouviu o filho morrer dentro de um pronto-socorro sem medicamento, né? E por fim, como eu disse, desviou dinheiro da segurança pública por não passar uma viatura ali naquele momento, inibir a ação daquele marginal. Então são todos problemas sociais que, se você fizer uma juntada, se você colocar num bolo só, esses caras são os grandes responsáveis. Gente, são milhares e milhares e milhares de vidas que se perdem no país por homicídio, por omissão, por desvio de recurso público. São centenas de milhares de vidas. Olha, tem países que estão em guerra, aonde ditadores estão arrasando o país, matando crianças, e ninguém faz nada, que não mata tanto como o Brasil mata. Não desvaloriza tanto a vida como o Brasil desvaloriza. E dizem que na Constituição Federal a vida é o bem maior. Não é isso que eu vejo aqui no Brasil. Está longe, mas está muito longe da vida ser o bem maior, conforme demanda a Constituição Federal. Então, gente, é santa paciência, né? Então eu quero deixar claro o seguinte, ó. Imprensa, os sérios que me desculpem, aqueles que batem de frente, que brigam, aqueles que também que se acovardam também entram no balaio. Cumpram com a obrigação dos senhores e senhoras. Façam as vossas partes. Eu sei que vocês precisam do dinheiro, eu também precisava. Eu também corria risco. Quantos colegas meus não falaram para mim: Cesário, eu tenho família, eu tenho filhos para tratar, eu posso ser preso e demitido, porque o policial, ele morre, ou ele mata, ou ele tem a vida dele cerceada, a liberdade dele cerceada, se ele cometer um erro. Esse erro pode ser doloso ou culposo, mas às vezes o erro é na maioria das vezes, muitas vezes, o erro é culposo e ele vai arcar com as consequências. Então, por exemplo, um sujeito que nos últimos anos brigou politicamente dentro da Polícia Militar, brigou politicamente com o governo do Estado, em decorrência dos interesses dos policiais militares, o sujeito sofria. O que eu vi de colega sofrer, era transferido, ficava preso, nossa, era humilhado, constrangido, era ameaçado o tempo todo, era um monte... Mas tem que ter coragem, senão a polícia não evolui, as coisas não evoluem, os próprios profissionais não evoluem. Hoje eu estou vendo que, mal ou bem, há uma evolução, até culturalmente falando. Hoje você vê policiais militares jovens, né, com um grau de escolaridade, um grau universitário, a maioria deles fazendo direito, a maioria, direito, outros cursos, e trabalhando na Polícia Militar. Então, em decorrência das nossas lutas, dos riscos que nós corremos, e sofremos por isso, pagamos muito caro por isso. O preço foi alto, só Deus sabe, eu sei o quanto o preço foi alto para mim, por exemplo. Foi alto. Para minha família, para minha esposa, para meus filhos. Mas nós conseguimos conquistar espaços. Então, eu digo,
com todas as minhas limitações, senhores, senhoras que fazem parte do contexto das áreas de telecomunicações desse país. Façam a parte de vocês. Busquem alternativas para mostrar para a população. Às vezes estão sofrendo pressão. Ah, mas eu vou ser demitido. Busque outro caminho. Fique quietinho, mas busque um outro caminho. Faça como nós fazíamos. Existia uma pressão aqui. Então o que eu fazia? Eu buscava já uma outra ligação para combater aquela pressão e mostrar o que tinha que ser mostrado. Por isso que eu me decepcionei muito, né? Não com alguns amigos, que nem aquela jornalista que eu comentei, o Luiz Malavolta. Eu dou o nome dele porque foi uma das maiores decepções que eu tive. Não o Luiz Malavolta. A Record não jogar pro ar todas aquelas matérias que nós fizemos com policiais militares que sofriam, cujas famílias choravam. No dia das matérias foi emocionante. A mãe chorando, ou a esposa chorando, os filhos chorando. Me lembro como se fosse agora. Foram mais de 20 matérias. Mas não foi pro ar porque tinha campanha eleitoral como agora. Era ano eleitoral. Inclusive esse que está aí, que é governador, ele era candidato. Ele era candidato. E eles falaram que não ia poder jogar pro ar. Poderiam amanhã depois serem prejudicados, deixarem de receber investimentos, né? Área de marketing, né? Esse tipo de coisa. É o que o Dória está investindo bastante aí com relação à prefeitura, né? Então, gente, é isso. Uma grande final de sexta-feira para os senhores e senhoras, a todas as famílias, uma grande noite e um final de semana abençoado. E desculpem o desabafo, mas é preciso gritar, é preciso compartilhar com todos. Esta é minha opinião, sabe? Temos que evitar isso aqui, ó. Influências negativas, né? Comportamento de manada que permite manipulação da opinião pública por fakes, por institutos, por organizações de telecomunicações, etc e tal. Nós temos que mudar isso tudo. Um abraço para os senhores e senhoras, que Deus abençoe as vossas famílias. Beijo nos vossos corações. Vamos em frente. Com luta.